Quando eu estava lá na escola, eu aprendi, lá na escola, que o século XVIII foi o século das luzes. Alguém lembra disso? Alguém lembra? Iluminismo. Você lembra? Nós aprendemos, né, na história. Essa história, a gente aprende que é a verdade a respeito da humanidade. É a verdade a respeito do que a gente entende como história humana. Então, de uma forma geral, hoje, eu aprendi assim, e eu acredito que todos vocês também aprenderam, e eu penso que as nossas crianças também estão aprendendo. Né? Que de uma forma muito forte, lá no século XVIII, as luzes foram acesas. Alguém acendeu as luzes. Estava tudo escuro até então. Até então a humanidade vivia em trevas. Vivia na escuridão. Mas então alguém começou a acender as luzes e então de lá para cá a humanidade está iluminada. E vive sob essa grande luz que é a luz do conhecimento e do desempenho humano e do progresso humano e do desenvolvimento humano e da educação humana, né, voltada para o homem, tendo como centro o homem, como tendo ponto de partida o homem e destino e finalidade o homem. Então, desde lá, irmãos, a gente vem aprendendo que, de uma forma surpreendente, o homem percebeu que ele estava na escuridão e que bastava acender a luz. Né? Então, de lá para cá, a gente viu, lá do século XVIII, então, a partir do finalzinho lá dos anos de 1700, né, e 90, 80, 90, e daí então a gente viu que o mundo mudou muito. Né? A gente tem notícia aí de que a sociedade e todos os países, sociedade humana, ela foi mudando, e mudando rápido, e mudando bastante. Né? A gente viu o advento da ciência, principalmente. De repente, o homem era o senhor de si, né? Ele controlava a natureza. E é isso que a gente ouvia lá no final do século XIX, que o homem agora não tinha mais medo, não precisava mais ter medo da natureza, não precisava ter medo de nada mais, porque o domínio estava na mão dele. Porque agora ele conhecia, ele detinha o conhecimento. E a gente viu que as coisas começaram a acontecer, né, em todas as áreas. Né, da comunicação, né, as grandes invenções, a questão da energia elétrica, o homem começou a saber usar, a produzir energia, a distribuir energia. O homem passou a controlar a natureza. Né, não precisava mais ter medo da chuva, nem da água e nem do sol. Agora o homem controlava. A gente viu na área da biologia, né? A gente ficou sabendo lá, um pouquinho depois, já uma pessoa que estudava biologia, né? Charles Darwin, ele começou a pensar lá e ele publicou em 1859, ele publicou a Origem das Espécies. Um pouco depois a gente vai ver o Nietzsche dizendo que a humanidade matou Deus, não precisa mais dele. De certa forma, irmãos, esse período do iluminismo, para a gente entender, eu não quero que fique aqui uma conversa chata sobre essas coisas do passado, mas a gente precisa entender que tudo que aconteceu lá atrás reflete no que a gente pensa hoje. O Platão dizia o seguinte, tem uma frase dele, ele dizia que os filósofos deveriam governar o mundo. Ele pensava assim, que eles deveriam ter o poder. Mais para frente, a gente descobriu, né, que os filósofos governam o mundo. São eles os governadores, né, do mundo.
Mas isso acontece 200, 300 anos depois que eles morrem. Eles produzem esse conhecimento, esses pressupostos, e a gente é formado neles, e as gerações são formadas dentro daquilo que eles pensam, e de repente a gente não consegue sair, escapar, né, daquilo que é dito como verdade absoluta, aquilo que foi desenvolvido, né? A gente não consegue sair, parece que é nosso. É aquilo que Paulo chama de, tem a ver com os poderes, né? A gente percebe que existe grandes poderes e principados, né? Aquilo que, como o apóstolo Paulo enxerga, dos quais a gente não consegue se libertar, né? Se no século XVIII eles diziam que a gente precisava ficar livre de Deus, que o problema era Deus, livre da igreja e livre da Bíblia, o homem, para ser feliz e para o homem desenvolver, né, e para o homem evoluir, essa ideia de evolução, sabe? Começou a se que o homem está evoluindo, ele está melhorando, ele vai ficar melhor, e o mundo vai melhorar e vai ficar melhor. Está na mão do homem, está tudo debaixo da autoridade humana, e se a gente se esforçar, a gente vai ter sim um mundo melhor. Né? O Stalin, ele tem uma frase dele também que é boa, que é famosa, ele dizia: agora a gente não precisa mais orar para Deus, é muito mais útil para a humanidade dirigir as preces para a eletricidade. A eletricidade, sim, ela é uma força poderosa, ela pode sim fazer algo pelo homem, mas Deus não, a gente precisa se libertar de Deus, né? E de lá para cá, né, o curso de teologia foi expulso das universidades, a universidade que nasceu dentro da igreja. Mas, de repente, irmãos, a gente começa a perceber uma mudança no mundo, né? Um rompimento muito grande. Algo começa a acontecer. E hoje nós somos filhos, irmãos, desse iluminismo, dessa forma de pensar. Eles diziam que ou o homem escolhe a razão ou ele escolhe a fé. Não dá para caminhar com as duas coisas juntas. Ou o homem escolhe os livros da ciência, né? Ou ele vai escolher a Bíblia. Se ele escolher a Bíblia, ele tem que rejeitar todos os outros. Ou o homem escolhe a vida, ou ele escolhe Deus. É fé e razão, ou razão, não dá para andar junto, né? E aí, por isso, não se pode mais falar sobre Deus nas universidades, porque, de repente, quando a gente começa a dizer, a gente não precisa da fé, né? A fé é algo inferior e secundário, não é algo importante. A gente pode viver bem sem isso, né? Mas eu queria chamar a atenção de todos aqui hoje para os resultados disso, né? Eu acho que a gente já pode fazer isso, irmãos, como igreja, sabe? E como pessoas, como cidadãos. A gente já pode pensar um pouco nos resultados disso. O século XX, ele é uma demonstração. Um século que foi forjado dentro desse pensamento, né? A Revolução Francesa, todas as revoluções, né? Lá na Europa, nos Estados Unidos, a independência, né? A Constituição, direitos humanos, todas essas coisas, a gente precisa entender que forjaram o mundo que a gente vive hoje, né? O homem no centro, o homem tendo o controle, o homem podendo fazer um mundo melhor, o homem senhor de si, controlando a natureza, sem medo da morte, sem medo de Deus, porque Deus não vai mais ficar em cima, vendo que você está fazendo alguma coisa errada, sem medo da Bíblia, porque a Bíblia é só um livro qualquer, sem medo da igreja, porque a igreja é só uma instituição humana, vazia, coisa de gente ultrapassada. A gente não tem mais medo de nada e nem de ninguém. Mas o século XX é um atestado de como eu acho que a gente tem errado. Eu estou falando a gente, porque nós também somos filhos do iluminismo. Nós também somos filhos desse pensamento.
E a gente também tem que se arrepender disso. De alguma coisa. A gente precisa entender que não é só a gente ficar apontando o dedo para quem está lá fora e brigando, criacionismo versus evolucionismo, todas essas coisas. Não é, a gente precisa se ver dentro dessa mistura toda, desse caldo todo, irmãos. A gente precisa ser despertado do sono, né? A gente precisa ser despertado da nossa situação, realidade, porque muitas vezes, até mesmo o cristianismo e a nossa forma de ler a Bíblia, é o que o pastor Leandro pregou na semana passada, refletem muito mais o tempo em que a gente vive, a cultura que a gente vive, e essas narrativas, né, culturais que o pastor Leandro falou na semana passada, que nos levam a pensar em Deus, na Bíblia, na igreja, na vida, na família, muito mais baseados nesses ideais do que a gente mergulhar no que realmente a Bíblia tem a dizer para nós, né? Uma visão mais bíblica, isenta um pouco mais aí da nossa cultura. Então, o nosso grande desafio, eu penso, né, e eu acredito que isso é a nossa oportunidade hoje, vocês que estão aqui, de pensarmos que a gente precisa acordar e acordarmos as pessoas que estão dormindo. A gente precisa despertar em tempo de podermos alcançar os nossos filhos, essa próxima geração que está sendo lançada, né? É um desafio muito grande. Está dando para entender, irmãos? Tá. Nós somos filhos dessa era. E a gente precisa despertar. Nós precisamos acordarmos disso aí. Uma coisa que a gente precisa entender, em primeiro lugar, né, eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, é que isso não é novidade. Apesar do que eles dizem lá na escola, no curso de história, de que a humanidade está evoluindo, e de que lá no século XVIII as luzes foram acesas, isso não é verdade. Isso não é verdade. Todos esses conceitos, isso que a gente começou a ver como visão de mundo dominante a partir do século XVIII, todas essas coisas já estavam presentes, irmãos. Irmãos, sempre na história humana. O salmista já dizia que o homem louco, ele dizia no seu coração, né? Não há Deus. O louco diz lá no seu coração, não há Deus, eu vivo sozinho, eu vivo para mim, por mim, e pronto. Não existe essa coisa de que antes o homem inferior era um homem religioso, e agora ele está um homem livre disso, né? Nós precisamos despertar porque as nossas crianças estão sendo levadas a pensar que mais cedo ou mais tarde elas vão ter que escolher entre a fé e a razão. Elas vão ter que escolher entre a Bíblia e os outros livros. Elas vão ter que escolher entre a teologia e as outras ciências. Ou ele é uma pessoa voltada para Deus, ou ele é uma pessoa que vai acreditar nas outras ciências humanas. Ou ele vai se envolver com esse mundo e com os recursos, ou ele vai ficar perdido, né? Alienado, fugindo aí nessa coisa maluca de Deus. Mais cedo ou mais tarde, eles serão exigidos, né? E nós precisamos estar acordados, irmãos, despertados, porque quem sabe até nós tivemos que fazer essa escolha. A gente teve que, mesmo aqui, crentes, a gente separa, a gente divide. A gente fala, uma coisa é a minha vida secular. Eu separo. Dia de domingo eu sou religioso, e durante a semana eu sou secular. Uma coisa é aquilo que eu creio, a minha fé. Eu tenho a minha fé, e e essa esfera da fé, ela atinge essas verdades bíblicas, mas essas coisas não estão na minha vida prática, porque a minha vida prática,
eu preciso de outras ciências e tal. Eu desligo a fé e eu uso a minha razão, né? Vocês estão vendo que nós também fomos forçados a decidir entre uma coisa e outra. Só que isso não é verdade, irmãos. Não é verdade. O homem ser comandado só por uma parte dele, né, que é a razão, não é uma novidade, não é evolução. Isso sempre existiu. Tem um homem lá atrás chamado Epicuro. Lembra do apóstolo Paulo lá em Atos capítulo 17? Em Atenas, ele está lá conversando e ele foi parar em Atenas por acaso. Atenas era centro de conhecimento, ainda representa até hoje isso, né? O apóstolo Paulo, então, ele teve que sair de Corinto, fugido, vai para Atenas. Chega em Atenas, ele está ali esperando, e ele vê aquele monte de filósofos. Lucas, que é o autor de Atos, ele diz que eram epicureus e estoicos. Eles estavam ali conversando na praça, né, na ágora. E aí o apóstolo Paulo se aproximou e começou a conversar com eles. E de repente aconteceu um grande... aquilo que Paulo dizia começou a incomodar muita gente. Estoicos e epicureus, né? Eu quero dizer que esse Epicuro, que é um grego lá do século III a.C., ele já dizia, irmãos, que toda a vida e o mundo ela é constituída sustentada por átomos, que não existe nada de Deus, não existe nada de espiritual. A gente precisa entender que isso não é novo. Essa resistência do homem, esse medo, a gente deve entender a gente deve entender assim, esse medo do homem de depender da fé, essa necessidade humana de controlar o destino, de saber o que vai acontecer, de ser senhor de si, isso não é novo. Isso sempre existiu na humanidade. Sempre, sempre, sempre. E nesse sentido, os nossos livros de história não estão certos, eles estão errados. Viver pela razão não é evolução. De acordo com a Bíblia explica isso. É o contrário. Quando o homem vive pela razão apenas, ele é menor. Ele é comparado à insanidade, né, no ponto de vista bíblico. Porque o homem foi feito completo. O homem foi feito capaz de pensar e de crer. Os dois. E as duas coisas precisam andar juntas. A gente precisa integrar a fé e a razão, irmãos. Esse é o grande desafio para nós. E isso que a gente precisa ensinar para as nossas crianças. Porque muitas vezes a nossa forma de explicar Deus está de acordo com o que o iluminismo pensa. E a gente precisa despertar disso. Tá certo? Não é verdade? A gente precisa de uma visão integral. O que a Bíblia diz sobre a vida humana, né? Sobre a constituição do homem, como o homem deve viver. E eu queria que você lesse comigo aqui o Salmo 19. Eu acredito que Deus tem algo a nos mostrar aqui. Esse salmo foi escrito tanto tempo atrás. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela para outra noite. Sem discurso, sem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol. Que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra extremidade. Nada escapa do seu calor. Esses primeiros 6 versículos aqui, irmãos. Quem já leu esse salmo? Quem conhece? Você lembra dele? Ele é famoso, né? Entre um dos salmos aí que a gente costuma mais ver.
Mas olha o que esse salmista está dizendo. O que esse homem antigo, né, entendeu de Deus, né? Ele enxergou isso como revelação. Ele fala que os céus, eles declaram a glória de Deus. Ele está dizendo que o céu fala. Não é isso? Ele fala que o firmamento conversa. Ele anuncia. Ele prega. Ele fala. Ele está dizendo aqui que a natureza fala. Ela prega. Ela ensina. Aí ela fala assim, ele fala, um dia conversa com o outro dia. Uma noite com a outra noite. Essa fala, essa linguagem, né? Ele fala, a gente não consegue ouvir com esse ouvido aqui, mas nós temos outro ouvido para entender essa linguagem. Ele está dizendo, olha, toda a natureza prega, e a natureza ensina. E a nossa vida, enquanto natural, ela prega, ensina, revela a glória de Deus. Revela a glória de Deus. Ele fala aqui desse ensino, esse conhecimento, irmãos, não está nos livros. Não está nos livros. Não foi pensado por nenhum homem. Foi criado, desenvolvido por nenhuma religião. Isso não foi criado, irmãos. Essa linguagem e essa mensagem, ela é transmitida desde o princípio. Ninguém criou isso. Nenhuma igreja criou isso. Nenhum homem criou isso. Os homens ouvem. Eles são capazes de ouvir. Eles ouvem. Eles foram habilitados para ouvir. Então eles ouvem. Eles têm ouvidos para ouvir. E então eles ouvem. Essa voz, ela ressoa por toda a terra. Ela é como o sol, né? De uma extremidade que ele nasce até a outra que ele se põe. Ele atinge todos os pontos da terra. Nada fica alheio à presença do sol, ele está dizendo. Essa mensagem, ela também é assim. Ela alcança tudo e todos. Os céus cantam, proclamam, anunciam a glória do Deus Criador. O homem não precisa ir para o mundo dos espíritos. Não. A palavra de Deus diz que isso acontece no nosso mundo natural, no nosso mundo diário, dia a dia, no chão que a gente pisa, na vida que a gente toca, em tudo, irmãos. Essa mensagem, ela é proclamada, pregada, ensinada. Como um noivo, ele sai do seu aposento e se lança numa carreira, né? Olha só, essa linguagem é poética, linda, com a alegria de um herói. Nada escapa do seu calor. Vocês estão vendo, irmãos? Por que o homem tem que dividir fé e razão? Por que tem que separar? Por que é uma coisa ou outra? Não é. Não é. Isso é mentira. Fé e razão andam juntas. Precisa andar junto. Para o salmista aqui, isso anda junto. Elas andam juntas. A gente precisa entender que a nossa razão, ela busca a Deus também. Ela busca entender essa mensagem. Ela busca entender esses sinais. Ela busca entender esses sinais que vão dizer quem é o ser humano, para que ele está aqui, o que ele tem que fazer. A nossa razão, ela precisa, ela anseia por isso. Só que os nossos ouvidos, eles não são habilitados para isso. Mas nós temos aquilo que a Bíblia chama de ouvidos do coração. Ouvidos
da alma. Esses sim são capazes, né, de ouvir essa voz, essa mensagem. A gente precisa entender que existe uma harmonia muito grande na vida humana, na natureza. A gente precisa ensinar isso para os nossos filhos. Eles não têm que decidir entre crer e pensar. Essas duas coisas andam juntas. Quem pensa, crê, e quem crê, pensa. Crer é pensar, pensar é crer também. E a natureza, ela grita isso para a humanidade. Ela grita isso para ela. Em Gênesis capítulo 1, lá no versículo 28, a gente vê aquele primeiro relato da criação. Quando Deus cria a humanidade, Ele diz assim, lembra? Domine o homem. Tenha ele domínio. Tenha ele, governe ele sobre a natureza. Governar, irmãos, é entender. Governar é estudar. Governar é saber. O Criador disse, é um mandato cultural, né? Os teólogos chamam de mandato cultural. Deus cria a humanidade, Deus cria todas as coisas. E a Bíblia diz que Ele cria o homem diferente de tudo. O homem especial. O homem é imagem e semelhança de Deus. E aí Ele vira para o homem e diz, multiplique, né, sobre a terra e domine a natureza. Domine sobre ela. E aí a Bíblia fala que Adão começou a entender, dar nomes. Isso é dominar, irmãos. Isso é conhecer todas as ciências. Matemática, biologia, física, química. É entender a natureza criada. Os pensadores iluministas diziam que ou você pensa nessas ciências ou você pensa em Deus. De acordo com o salmista, isso é mentira. Quem pensa em Deus é capaz de dominar a natureza, em desenvolver conhecimento sobre ela, em se aperfeiçoar. Vocês estão entendendo a diferença? E ele continua dizendo no Salmo, versículo 7. Aqui ele entra, esse salmo é dividido em 3 partes. Essa aqui é a segunda parte, do 7 até o 10. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. A lei do Senhor é perfeita. Ela refrigera a alma, ela rejuvenesce a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes, dá sabedoria, né, aos inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. O salmista que está ouvindo a voz de Deus na natureza. O homem que agora no pecado, destituído da glória de Deus, anseia por ouvir a voz de Deus, anseia por ouvir esse conhecimento, anseia por ouvir essa direção de vida, de entender a vida. Esse homem que precisa disso, esse homem que busca, que tateia, como diz o apóstolo Paulo lá em Atos 17, quando ele fala para os epicureus e os estoicos, os homens que tateiam, procurando ouvir a mensagem, a voz do Criador, né? Esses homens, eles são trazidos para aquilo que Deus pensa, né?
Por isso que a Bíblia fala que aquele que busca, acha, aquele que bate, vai ser aberta a porta. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Homem que não se rebela, homem que se entende menor, criatura, e busca por Deus com todo o seu coração. Ele é apresentado, como diz o salmista aqui, para a lei do Senhor, para a palavra do Senhor. Ele fala da lei, dos preceitos, dos testemunhos do Senhor. O temor do Senhor é puro, ele dura para sempre. Os mandamentos do Senhor são verdadeiros. Eles são mais desejáveis do que o ouro, do que os bens mais preciosos. Aquilo que a gente tem de maior valor. Ele também é comparado àquilo que a gente entende como aquilo que é mais gostoso, o destilar dos favos, né? Como nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Existe, né? Deus deixou isso também em nós. Deus deixou isso para a humanidade. Uma forma de viver, um jeito de viver. O homem não está solto. O homem não está solto. Ele não é senhor de si. Ele não pode fazer o que quiser. Estamos livres de Deus? Não estamos livres de Deus. O século XX ele mostra isso. Estamos livres, né, desse Deus punitivo, rigoroso, cruel. Não estamos. O século XX foi o século que mostrou isso, irmãos. Quantas pessoas morreram no século XX? Se os iluministas diziam que a igreja matava, que a religião matava, que Deus matava, o século XX matou muito mais. Muito, muito, muito mais. Auschwitz, né? São muitos exemplos. São muitos exemplos de como o homem, por si, senhor de si, o que o homem por si e sozinho é capaz de fazer. O homem iluminado é capaz de fazer. O homem livre, porque o homem não é livre. Existe uma lei natural. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos, capítulo 3, no 2 e no 3, ele fala assim: não importa se você conhece ou não a lei escrita. Ele dizia, né? Se você conhece a lei escrita, porque existe uma lei, que é a lei do coração. É a lei, essa lei moral, do certo e errado, do que devemos ou não fazer. Isso foi impresso no coração e na alma humana. Existe sim um jeito certo de viver. E a gente fica desesperado, como viver, o que podemos fazer. E a lei do Senhor, irmãos, a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, é luz para os nossos pés, né? E lâmpada para o caminho, caminho e luz. Pés e caminho. Por isso que ela é mais desejável do que o ouro e do que a maior de todas as delícias, né? Dos sabores. E depois ele continua no Salmo, irmãos. Versículo 11. Por elas, né? O teu servo é advertido. Pelas palavras do Senhor, o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Olha o que ele está falando, irmãos. Por elas o teu servo é advertido, né? Pelas palavras do Senhor. Quem pode discernir os próprios erros? O salmista está dizendo. Não é simples, não existe lista de faça ou não faça. Quem é capaz de discernir os próprios erros? Muitos dos nossos erros, o salmista fala, eu nem conheço. Aí ele fala, Senhor, absolve-me daqueles que eu nem conheço, nem sei, mas eu tenho errado. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, aqueles que eu conheço, aqueles que eu sei muito bem quais são.
que eles não me dominem. Então eu serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador, redentor, libertador. Existe um processo, né? Harmônico, irmãos, na vida. É isso que a gente precisa entender. As coisas andam juntas. Juntas. O homem precisa se esforçar como todo, né? Para ouvir a voz de Deus, do Criador. Porque tudo no homem o leva nessa direção. O homem sensível não é o louco, de acordo com o salmista, não é o louco. O louco, o insensato, ele não vai querer saber. Ele não vai ouvir. Ele não vai ouvir essa voz. Ele não vai se preocupar com essas coisas. De acordo com o que Epicuro dizia lá atrás, ele vai viver para si. Ele vai viver, já que não existe vida após a morte, já que não existe Deus para punir, então viva o hoje, como se não houvesse amanhã, e tenha todas as experiências que você pode ter hoje. Viva intensamente. Esse homem que cala, né? Que cala sua alma e seu espírito. Isso é loucura. Nós somos chamados a integrar, irmãos. Né? E é isso que nós precisamos entender. E talvez a gente precise aprofundar mais nisso, né? O pastor Leandro ele vai falar mais sobre isso nos próximos domingos. Mas nós temos um grande desafio. Um desafio muito grande. De sermos libertos. Né? Essa visão dualista que a gente tem. De enxergar a obra de Jesus, né? A obra que Jesus fez. Vamos ler primeiro Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Esse trechinho todo aqui, do capítulo 3, né? Do 1 até o 4. O apóstolo Paulo está dizendo algo surpreendente, irmãos. Isso que a gente vai ver no 3, ó. Vocês morreram. Isso ele está falando para nós que cremos, para nós que ouvimos a voz, para nós que temos buscado a palavra do Senhor, para nós que a desejamos. Ele diz, vocês morreram e agora a sua vida, presta atenção, irmãos, prestem atenção, a sua vida está escondida com Cristo em Deus. A sua vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Isso que a gente chama de fé. Isso que a gente chama de essa capacidade que nós temos de esperar, né? A esperança. Essa coisa que nós entendemos, né? Esse ouvido que nós temos no coração, esses olhos que nós temos no coração, essa nossa capacidade de ver. Para uma pessoa que não crê, é algo absurdo. Não, eles não veem, eles não ouvem. Não veem e não ouvem. Não podem ouvir e não podem crer. Não podem ver, né? Mas, para nós, os que cremos, a gente precisa entender de uma forma definitiva, irmãos. Essa nossa vida que nós somos capazes de ouvir e enxergar somente pela fé. Isso está escondido. A gente precisa enxergar isso na obra de Jesus. A obra redentora de Jesus. A gente precisava da palavra de Deus. A palavra de Deus e o testemunho do Senhor é a única coisa que pode nos dar sentido
para a vida, né? E como a gente desejava isso. O Evangelho de João vai dizer que Jesus é essa palavra, a palavra encarnada, o Logos eterno. Jesus é essa expressão divina. A palavra em carne. Para todos aqueles que procuram ouvir a voz, né? Jesus dizia: eu sou a água para aqueles que estão com sede. Eu sou o pão para aqueles que estão com fome. Eu sou a luz para aqueles que estão nas trevas. Eu sou a palavra que vocês precisam ouvir. A gente precisa enxergar esse mundo novo em Jesus, irmãos. A Bíblia diz que quando ele ressuscitou, ele se revelou para quase 500 pessoas, ele se mostrou para 500 pessoas. E depois, Lucas afirma que ele estava, de repente, ele começou a subir, e ele estava num lugar lá em cima, né, no céu. E aí o que aconteceu, irmãos? Uma nuvem, diz Lucas que uma nuvem entrou na frente e envolveu Jesus. Não fala que Jesus foi subindo, 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 até ninguém o ver mais. Ele não foi desaparecendo longe, não. A narrativa bíblica diz que ele estava numa posição onde todos eram capazes de vê-lo e todos o viam. Essa é a palavra encarnada, e de repente ela sumiu. A nuvem o cobriu e ninguém mais pôde vê-lo. Ele desapareceu. Ele se tornou invisível, né? Essa é a narrativa bíblica. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que os crentes precisam entender, aqueles que ouvem a voz, aqueles que são guiados pela fé e razão, né? Eles enxergam em Jesus, né? O apóstolo Paulo fala que essa nossa vida está escondida em Jesus, porque Jesus está escondido, mas quando Jesus se revelar, essa nossa vida vai ser revelada com Ele. Aí é tudo aquilo que a gente anseia, um mundo pleno, justo, bom, um mundo de amor, né? Sem traição, sem egoísmo, sem guerras, sem mortes. Esse mundo que está escondido em Jesus, mas nós ouvimos a voz, né? A gente ouve a voz, esses rumores desse outro mundo, a gente ouve, nós ouvimos. E quando ele se manifestar, então, aí a nossa vida se manifesta com ele. A nossa vida, né, essa vida que nós somos capazes de acessar através da fé, irmãos, ela está escondida em Jesus. Ela está escondida em Cristo. E quando Cristo se manifestar, ela vai ser revelada. E vamos terminar com 1 Coríntios 15, 58, que é um dos grandes versículos. O apóstolo Paulo, ele trata, né, sobre ressurreição no capítulo 15 de Coríntios. O tempo todo ele está falando de ressurreição. E no final das contas, ele termina com esse versículo que às vezes a gente tem a impressão que não tem muita relação com a ressurreição. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Pois vocês sabem que em Jesus todo o trabalho que vocês fizerem não vai ser vão. Isso é muito importante para a gente fechar isso aqui, né? Para o homem que
que recebeu de Deus o mandato de dominar, de conhecer, de fazer. Vocação, irmãos. O homem recebeu essa vocação. De repente entrou o pecado no meio e as coisas ficaram complicadas, confusas. E a gente ficou meio perdido, né? A gente fica um pouco perdido, a humanidade perdida. Mas de repente vem Jesus, a palavra de Deus. E ele disse tudo aquilo que ele disse. Ele fez tudo aquilo que ele fez. E ele foi morto. Terceiro dia ele ressuscitou. As pessoas o viram. E ele estava lá em cima. E de repente ele sumiu. Aí o anjo falou assim: o que vocês estão olhando? Esse mesmo Senhor, do jeito que vocês o viram, desaparecer. Todo olho vai ver quando ele aparecer. Novamente. Todo mundo vai ver. Portanto, o apóstolo Paulo fala aqui: tudo aquilo que vocês fizerem, todo livro que você lê, toda árvore que você plantar, todo trabalho que você fizer, em Cristo Jesus, todo ensino, todo esforço, toda dedicação, tudo aquilo que você fizer nessa terra, entendendo que você escutou a voz, que você ama a palavra, que você sabe que Ele tem uma direção para a sua vida, tudo aquilo que você fizer, né? Jesus fala do copo de água, que é um ato mais simples de você entregar um copo de água para alguém, mas Jesus fala: até o copo de água que você entregar para alguém não será vão, não será vão. Aquela palavra dita naquele momento, aquele dinheiro entregue ali para aquela pessoa que precisava. A morte, o diabo quer derrubar, quer acabar com tudo, mas o Senhor está restaurando todas as coisas. Essa nova vida está escondida em Jesus, e quando Ele se revelar, tudo isso vai ser mostrado. Amém, irmãos? É isso que nós precisamos ensinar para a próxima geração. Parece que é muita coisa, né? São muitas coisas. Mas eles precisam viver uma fé integrada, né, com a vida diária, nos nossos trabalhos. Se o meu trabalho não glorifica a Deus, então ele não tem sentido. Se a minha família não glorifica a Deus, ela não faz sentido. Se a minha vida humana, se as árvores que eu planto, se os livros que eu leio, eles não têm ligação alguma com a nova vida em Jesus, então eu preciso despertar, eu preciso acordar. Jesus está restaurando esse mundo, todas as coisas. Amém, irmãos? E aí sim, tudo que você fizer, não vai ser vão. Jamais. Amém? Vamos pedir isso para o Senhor? Abaixa a sua cabeça. Ai, meu Deus, nós estamos diante da Tua palavra. A gente sabe muito bem quem nós somos, quanto somos limitados, quanto somos medrosos, Deus, o quanto somos incapazes de administrar, cuidar, controlar a nossa vida.